Olá, essa é a primeira aula do nosso curso de Física e Matemática. O assunto dessa aula é equações diferenciais. O nosso propósito é essencialmente apresentar uma motivação de por que estudar equações diferenciais. Vamos ver alguns exemplos muito elementares de equações diferenciais e discutir um pouco da importância desse estudo em várias áreas da ciência, não apenas na física, mas também na matemática e outras que eu vou eventualmente mencionar. O programa de aula é mais ou menos o seguinte: vamos ter uma sessão com motivação, na qual é apresentada a noção de equação diferencial e ao final eu apresento brevemente um sumário e alguma bibliografia adicional, além daquela bibliografia que vocês já eventualmente receberam para esse curso, que pode ser do interesse de vocês. Bom, deixa eu começar discutindo ou apresentando a ideia do que é uma equação diferencial. Uma equação diferencial é uma equação que envolve uma função incógnita e, ao mesmo tempo, envolve também uma ou mais de suas derivadas, ou seja, é uma equação que envolve uma função e, por exemplo, a derivada primeira dessa função, a derivada segunda e outras que possam eventualmente surgir. Em geral, a função incógnita, a função desconhecida que a gente procura determinar numa equação diferencial, ela envolve uma grandeza física, uma grandeza geométrica, dependendo do interesse da área que está sendo estudada. Exemplos. Um exemplo dos mais simples de equação diferencial é essa equação que vocês veem aqui. A função incógnita é y, que é dependente de uma única variável, que eu chamo aqui de t, e a equação envolve a primeira derivada, que é igualada a uma constante alfa vezes a própria função. Alfa, que é uma constante, um número qualquer, pode ser real, pode até mesmo ser complexo. E o que a gente procura é de todas as funções que há no mundo, quais delas têm essa propriedade de que a sua derivada é proporcional à própria função, a constante de proporcionalidade sendo uma constante alfa dada. Essa é uma equação básica, das mais simples e muito importante. Ela surge em áreas da ciência, inclusive. Nós vamos, inclusive, ter a oportunidade de estudar algumas aplicações de equações desse tipo mais adiante. Um outro exemplo bastante importante de equação diferencial vem a ser esta equação que aqui está, na qual se procura a derivada segunda, uma função y, que tem a propriedade que a sua derivada segunda, como aqui indicado, seja igual a o constante, que eu escrevo de menos ômega ao quadrado, vezes a própria função. Então, de todas as funções que há no mundo, a gente procura saber qual delas satisfaz essa equação para uma constante ômega dada. Talvez vocês reconheçam que essa equação é uma equação que surge em problemas bastante importantes em física. O mais notável deles é o problema do oscilador harmônico, um problema da mecânica clássica bastante estudado, e nós vamos também discutir um pouco os usos dessa equação no que vem. Um outro exemplo também importante de equação diferencial, de um tipo ligeiramente diferente dos anteriores, e nós vamos, talvez na próxima aula, discutir um pouco sobre como se classificam equações diferenciais, é essa equação que vocês veem aqui embaixo. A diferença básica dela para as duas anteriores é que se trata de uma função envolvendo uma função incógnita, u, que depende de duas variáveis, x e t. Nas equações anteriores, nós tínhamos funções incógnitas que dependiam de uma única variável. Aqui nós procuramos uma função que depende de duas variáveis. E a equação que nós consideramos, que é essa equação que vocês aqui veem, envolve derivadas parciais da função. Aqui procura-se uma função de duas variáveis, u, que tem a propriedade de que a sua derivada em relação ao tempo seja igual a uma constante vezes a derivada segunda em relação à variável x. Essa é uma equação bastante importante, nós vamos discuti-la com bastante detalhe no que segue. Vamos apresentar várias soluções da mesma, essa equação ocorre em problemas de difusão do calor. Ela é conhecida como equação de difusão de calor, alguns a chamam de equação de Fourier, mas é uma equação de importância muito grande na física e também em outras áreas correlatas. Quando nós lidamos com equações diferenciais, muitas vezes nós estamos interessados, obviamente, em resolver essas equações. O que significa resolver uma equação diferencial? Resolver uma equação diferencial, aqui está apresentada que seria talvez uma definição dessa noção, consiste em encontrar uma ou mais funções
que a satisfaçam, ou seja, que façam a equação ser verdadeira. Como esclareceremos adiante, nesta disciplina, a solução de uma equação diferencial pode depender de diversas outras condições a serem impostas, tais como condições iniciais, condições de contorno e, eventualmente, outras condições chamadas de condições subsidiárias. O que essas coisas efetivamente significam, nós vamos devidamente discutir com exemplos ao longo de todo o nosso curso. Bom, aqui tem uma frase que eu queria destacar, que talvez encerre em si mesma, expresse de maneira simples o significado e a relevância de equações diferenciais, especialmente no contexto da física. Equações diferenciais são importantes por expressarem leis da natureza. Isso é um fato muito importante que praticamente se tornou relevante depois com o nascimento da física moderna, especialmente com os trabalhos de Newton, Leibniz, Euler e muitas outras pessoas. Percebeu-se a relevância de se ter leis da natureza expressas em termos de equações diferenciais. E essa simples ideia, às vezes passa despercebida por quem se inicia em estudos de matemática e de física, ela é de grande importância porque as equações diferenciais apresentam métodos de tratamento bastante detalhado da evolução, das transformações que ocorrem em algum tipo de sistema físico. Uma das ilustrações desse exemplo é que praticamente desde o início da ciência moderna, todas as pessoas que atuaram no sentido de produzir, descobrir novas leis físicas, sempre fizeram um esforço para expressar essas novas leis em termos de equações diferenciais. Um exemplo que eu chamo muita atenção é a formulação das leis do eletromagnetismo em termos das chamadas equações de Maxwell. Eu não sei se vocês já viram isso, mas certamente vão aprender ao longo desse curso. São importantes equações diferenciais que regem todo o eletromagnetismo, que expressam dentro de si as leis básicas do eletromagnetismo. Um exemplo muito importante disso é a chamada segunda lei de Newton, que eu tenho certeza que vocês já conhecem da mecânica clássica. E, em palavras, o que essa lei expressa é o seguinte: suponha que x de t seja a posição de uma partícula de massa m que se move em uma dimensão, por exemplo, ao longo de uma linha reta, vista num sistema de referência inercial. E vamos denotar por F a força que age sobre essa partícula num dado instante de tempo. E vamos supor que essa força F possa depender da posição x de t, no instante de t, ou seja, da posição da partícula, e eventualmente da sua velocidade, x ponto de t. E eventualmente também seja dependente do tempo. O que a segunda lei de Newton nos diz é que vale a seguinte relação: o produto massa por aceleração, ou seja, m vezes x dois pontos, a derivada segunda da posição, é igual à força como função do tempo, aqui está a dependência com o tempo, de x de t da posição e de x ponto de t. Aqui eu chamo a atenção de que eu estou utilizando uma notação que é muito comum na mecânica de denotar derivadas em relação ao tempo por um ponto. Eu creio que vocês sejam familiares com essa notação. Ora, isso aqui é um fato bastante familiar, é o famoso F igual a ma. Aqui está a força F, aqui está o produto massa vezes aceleração. Mas, de um ponto de vista estritamente matemático, isso daí não é nada mais, nada menos do que uma equação diferencial. Ou seja, é uma equação que envolve uma função desconhecida x, que representa a posição da partícula, em função das suas derivadas e da sua derivada segunda. É, portanto, uma equação que envolve a função desconhecida, a sua primeira derivada e sua segunda derivada. E, como vocês veem, isso é um exemplo notório, importante, de uma lei física. A segunda lei de Newton é uma lei básica da física clássica e que se expressa matematicamente em termos de uma equação diferencial. Para ilustrar esse exemplo, deixa eu considerar com vocês um exemplo bem conhecido do oscilador harmônico simples. É uma situação na qual a gente tem uma partícula pontual de massa m, presa, constrita a se movimentar em uma dimensão e presa uma mola de constante de mola k.
Então, esta aqui é o produto massa vezes aceleração, e esse termo aqui representa a força restauradora que age sobre essa massa, proporcional a uma constante de K, que é chamada de constante de Hooke. Isso é um exemplo banal de equação diferencial, de novo envolvendo uma função x e sua segunda derivada. Se a gente quiser introduzir também viscosidade nessa equação, ou seja, se a partícula estiver se movendo sob a ação de um meio viscoso, que exerce uma força viscosa sobre ela, a gente pode acrescentar um termo a mais, que depende da velocidade, um termo tipo menos gama x ponto, que diz que age sobre essa massa m, além da força restauradora da mola, uma força adicional viscosa, que é proporcional à velocidade. A gama é uma constante que depende da viscosidade do meio, e também é proporcional à velocidade e se opõe ao movimento. Essa é uma equação chamada de equação do oscilador harmônico amortecido, bastante importante. Como vocês veem, é um exemplo banal de equação diferencial. Uma equação que envolve uma função desconhecida x e suas duas primeiras derivadas. Bom, a física apresenta diversos outros exemplos de leis que se expressam em termos de equações diferenciais. As leis do eletromagnetismo, que são expressas, como eu já disse, em termos das equações de Maxwell. A lei de difusão de calor, expressa em termos de uma lei conhecida como lei de Fourier. Sobre essa equação nós vamos falar bastante ao longo desse curso. As leis da mecânica dos fluidos, que são expressas em termos de equações diferenciais chamadas equações de Euler e de Navier-Stokes. As leis da mecânica quântica, estamos aqui entrando na física do século XX já. Por exemplo, as equações de Schrödinger, Klein-Gordon e Dirac são importantes equações diferenciais que regem o movimento de partículas elementares no mundo quântico. E, por fim, não menos importante, são as equações básicas da teoria da relatividade geral, muito importante para a descrição de fenômenos gravitacionais, que são expressas em termos de uma série de equações diferenciais conhecidas como equações de Einstein. Isso mostra a vocês brevemente um panorama que ilustra quão importantes as equações diferenciais são no contexto de toda a física. Ao encontrar meios de resolver equações diferenciais, e boa parte desse nosso curso consiste em estudar como resolver equações diferenciais, adquirimos instrumentos para determinar de forma precisa o comportamento quantitativo de sistemas físicos que respeitem essas leis. Foi através do estudo de equações diferenciais e seus métodos de solução, alguns dos quais nós vamos estar apresentando nesse curso, que a ciência adquiriu meios para determinar de forma precisa o movimento de planetas e satélites, um assunto de grande importância, obviamente, a forma como o calor se difunde em corpos sólidos, líquidos e gases, uma questão de grande importância, por exemplo, em engenharia, a propagação de ondas eletromagnéticas ou acústicas. Ondas eletromagnéticas são de uma importância que não precisa sequer ser destacado, né? Nós vivemos um mundo onde informação é trocada por ondas eletromagnéticas e elas são descritas por equações diferenciais. E, por fim, o comportamento de átomos e de partículas subatômicas. E muito mais do que isso. O estudo das equações diferenciais iniciou-se imediatamente após a descoberta, ou invenção, se quiserem, do cálculo diferencial integral, que, como vocês sabem, foi um feito do século XVII, basicamente, realizado por dois grandes nomes, Newton e Leibniz. Trata-se, portanto, de uma ciência que se desenvolve há mais de 300 anos. Newton e Leibniz, eles mesmos talvez não tenham formulado ou utilizado equações diferenciais, mas muitos dos seus seguidores, ou seja, dos cientistas que seguiram os trabalhos e os passos desses dois grandes nomes, foram os primeiros a tratar e formular e encontrar soluções de equações diferenciais. Eu cito aqui alguns nomes, em geral pessoas do século XVII e XVIII, que vocês certamente já encontraram em muitos livros de ciências por aí, nomes como Euler, Daniel Bernoulli, Lagrange, Fourier e muitos outros contam entre os pioneiros do estudo geral de equações diferenciais, em particular das suas aplicações em física, no desenvolvimento de métodos de solução dessas equações e etc. Na atualidade, equações diferenciais, propriedades qualitativas de suas soluções e métodos de solução são assuntos intensamente pesquisados.
Aplicações ocorrem em todas as áreas da física, em todas as engenharias, em áreas da biologia, por exemplo, no estudo de evolução de população, de propagação de epidemias. Nós temos, aliás, um grupo excelente na Faculdade de Medicina da USP que se dedica a estudar a evolução de sistemas populacionais e propagação de epidemias, utilizando equações diferenciais. É um assunto extremamente interessante. Talvez para a surpresa de alguns, existem aplicações muito importantes na área de finanças, ou seja, vocês podem ganhar dinheiro, com sorte até muito dinheiro, estudando resoluções de equações diferenciais, elas são bastante importantes. Há uma equação chamada equação de Black-Scholes, que é muito utilizada no mercado financeiro para o estudo de derivativos em mercados financeiros. E, naturalmente, equações diferenciais são importantes em muitas áreas da própria matemática, por exemplo, na geometria. Nessa disciplina, estudaremos alguns problemas básicos envolvendo equações diferenciais, particularmente de interesse em física, e apresentaremos alguns métodos de solução desses problemas. Esse é o foco principal dessa equação. Nós vamos selecionar algumas equações, vamos resolver essas equações e aproveitar para tratar de alguns temas de interesse geral que estão em torno do estudo de equações diferenciais. Para esse estudo, discutiremos algumas classificações de equações diferenciais. Isso vai ser um assunto que vai nos ater nas próximas 2 aulas. A procura de métodos de solução nos motivará e nos conduzirá também ao estudo de outros temas matemáticos importantes, como o estudo de séries de Fourier e a teoria das transformadas de Fourier. Assuntos que são importantes em outras áreas da física e da matemática, por exemplo, na física quântica, por exemplo, no estudo do eletromagnetismo. Essas noções de séries de Fourier e transformadas de Fourier são utilizadas de maneira bastante importante. Por fim, deixe-me fazer um breve sumário do que nós discutimos hoje. Nós vimos que equações diferenciais são equações envolvendo uma função incógnita e algumas de suas derivadas. Na física, equações diferenciais são importantes por permitirem expressar leis da natureza, isso é uma noção de grande importância. E, por fim, equações diferenciais, nós vimos, são importantes em muitas áreas das ciências. E, por fim, eu cito alguma bibliografia adicional àquela que vocês já podem acompanhar nesse curso. Um livro que eu acho bastante interessante para quem se interessar é este livro aqui citado, História da Matemática, de Carl Boyer. Vocês podem encontrar em boas livrarias, creio. É um livro extremamente estimulante que fala da história geral da matemática e, em particular, também trata de alguns dos desenvolvimentos iniciais da teoria das equações diferenciais. Outro livro que eu também recomendo muitíssimo, mas infelizmente eu acho que não há edição em português, é um livro chamado Men of Mathematics, Homens da Matemática. Existem, no entanto, edições em espanhol e em francês, com um título talvez ligeiramente diferente. Eu acho que o título é algo como Grandes Matemáticos, esse aqui é o título que foi adotado nessas línguas. Também fortemente eu recomendo. E quem quiser um texto um pouco mais aprofundado, sobre os assuntos que nós vimos aqui, eu recomendo dar uma olhada nessas notas de aula que são de minha lavra. Vocês podem encontrar neste endereço aqui que vocês veem. Em particular, eu recomendo o capítulo 11, que vocês podem baixar em forma de PDF. Lá vocês veem uma discussão um pouco mais detalhada do que nós pudemos apresentar aqui, e certamente tratando de diversos outros assuntos que nós vamos ver nas próximas aulas. Muito obrigado.